A verdade sobre bloqueios energéticos que impedem o seu crescimento. Você já se sentiu travada? Como se você estivesse fazendo tudo certo, mas você não entende. Parece que tem algo invisível que fica te puxando para trás e você não compreende o que está acontecendo. Eu sou a Pri Landowski, eu sou mentora de líderes intuitivas e a minha missão é realmente ajudar mulheres a estruturar espiritualmente os seus negócios, ter uma visão sistêmica, estratégica e, de fato, trabalhar com a alma. Ao longo dos anos eu conduzi várias vivências com inúmeras mulheres e, apesar delas serem talentosíssimas, elas nunca entendiam as suas travas, não compreendiam, não tinha uma noção consciente daquilo que estava acontecendo na vida delas. Então, se você quer conteúdos profundos aqui sobre expansão nos negócios, principalmente expansão espiritual, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, e fica comigo até o final, porque no fim desse vídeo eu vou te conduzir para uma prática real, para você limpar o campo, para você ter um fluxo de crescimento aqui, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que compreender dentro da sua estrutura é o que são bloqueios energéticos, tá? Então, o conceito de campo energético pessoal no negócio pode estar estruturado naquilo que você montou. Porque às vezes o que você montou de estrutura vem de acordo com o seu inconsciente. Tá? Às vezes a contratação, às vezes um funcionário, ou até mesmo o local que você alugou ou que você comprou. Precisa entender que a nossa mente é como se fosse um jardim. Isso já dizia Joseph Murphy. É um jardim e o subconsciente ele é um solo. Então, os pensamentos que nós temos são sementes. Só que esses pensamentos que também são trabalhados desde a nossa origem, desde que a gente nasceu, eles estão no nosso inconsciente movendo as nossas ações no agora. Então, o que eu mais vejo dentro do empreendedorismo são mulheres maravilhosas que acabam contratando pessoas ou contratando serviços de acordo com os seus traumas. Às vezes com a necessidade de ajudar o outro, às vezes contratando pessoas conhecidas porque eu confio nessa pessoa, mas às vezes você está tentando ajudar ou ser mãe dessa pessoa, às vezes transferindo realmente alguns suprimentos que você não tem no geral e você acaba agindo de uma forma aonde o teu inconsciente, como ele não te julga, ele apenas, ele sabe o que está acontecendo, os bloqueios energéticos, esses padrões ocultos, eles vêm da ancestralidade, dos traumas que você teve desde criança, do ambiente ao qual você foi criada, e desenvolvida, e todas essas crenças que não são examinadas, tratadas e ancoradas, elas acabam se desenvolvendo em atos. Você vai ter atitudes, você vai contratar, você vai fazer, você vai executar, às vezes, de acordo com os seus traumas. Então, você pensa que você está crescendo, mas, na verdade, você está tentando se proteger de coisas que você passou ao longo da sua história e você acabou ali desenvolvendo alguns bloqueios, e esses bloqueios são os que vão prejudicar a sua vida. E eu vou trazer para você hoje os 5 bloqueios que travam o seu crescimento. Então, assim, o bloqueio número 1 é o bloqueio do merecimento. Então, é como se você tivesse alguns sinais, tá? De culpa, culpa por cobrar, culpa por não ajudar, culpa pelas dificuldades que a outra pessoa, às vezes um funcionário, às vezes uma parceira, às vezes uma parceira dentro do seu trabalho, um parceiro dentro do seu trabalho, ou alguém que está próximo de você, você acaba sentindo culpa pelas dificuldades que essa pessoa passa. Medo de ganhar bem e você ter aí um ganho muito maior do que da sua família no geral, E essas limitações de merecimento, elas trazem para você uma redução considerável do seu faturamento, tá? Então,
Esse número 1 é muito importante que você olhe para ele e observe. O número 2 é a lealdade invisível. Essa é a mais comum que eu vejo presente normalmente em empreendedoras mulheres. Por quê? Porque o primeiro sinal de autossabotagem que acontece é o do crescimento, é o do evoluir, é o do aparecer, é de você realmente fazer algo diferente e você ficar em destaque, né? Então, às vezes, a raiz desse problema, ele tá ligado a um amor cego familiar, inconsciente do teu sistema. Então, você, às vezes, pode ter aí, no seu fundinho do coração, do seu inconsciente, talvez, né, da sua mente, que se sua mãe sofreu, ou seu pai sofreu, eu não posso ser feliz. E esse não ser feliz são crenças enraizadas desde a sua criança, desde a sua infância. Então, a gente sabe, isso é uma coisa que você já deve ter ouvido muito em muitos treinamentos. Ah, o dinheiro é sujo, a pessoa fica rica, ela já muda, ela já, né, quem enriquece acaba sendo uma pessoa má. Então aqui, é muito importante que você compreenda, ah, não, mas eu já trabalhei, mas eu já fiz processo, eu já fiz processo disso, processo daquilo. Se as coisas estão ainda em altos e baixos, tem crença raiz para trabalhar. E essa falta de conexão com o seu propósito, o propósito mais elevado mesmo, não o propósito às vezes que você está agindo agora, ele vai desorganizando toda a sua rota de crescimento. E essa lealdade invisível precisa ser liberada, você precisa de liberações. Dentro do contexto da sistêmica, que eu gosto, né, de trabalhar com a reprogramação sistêmica, existe um tipo de trabalho que a gente faz, que são com frases sistêmicas, né, e também a gente trabalha a permissão que você acha que você tem que ter para você ser diferente, para você ser algo maior. Então a gente trabalha dentro dessas permissões com muito respeito, com muito carinho e a gente vai organizando tudo isso. O terceiro, tá, é o campo desorganizado. E o que é esse campo desorganizado? Às vezes são microcontratos que estão quebrados e que um dos sinais, né, que você pode ter, às vezes, é promessas que talvez você não consegue cumprir, a procrastinação que está sempre presente no seu dia a dia, você se auto-abandonar, você sempre priorizar o outro, sendo que você é o papel principal, você precisa ser elevada, trabalhada, estar saudável. E a raiz desse problema pode estar relacionada à desconexão. A desconexão entre palavra e ação, tá? Porque às vezes o só falar não basta, né? Você pode treinar o seu subconsciente para você não confiar em você mesmo. Ou vou trazer uma frase aqui do Joseph Murphy, que ele fala assim, o subconsciente, ele não argumenta com você, ele só aceita o que a sua mente consciente acredita ser verdade. Quarta, expressão travada. Quais são os sinais? Às vezes a voz some na hora de você se posicionar, você não consegue gravar, medo de se expor, medo de aparecer ou que as pessoas te conheçam. E a raiz disso, né, a gente pode ver que o corpo, ele guarda, né? Ele guarda o trauma. Normalmente o silenciamento, ele é um reflexo daquela autorização que você não teve, né? Então, vou dar um exemplo, né? Uma cliente que travava muito sempre que ela ia falar o preço dela. Cada vez que ela ia falar o preço, ela tinha medo de parecer abusiva. E como a mãe era vista, né? A mãe dela era vista dessa forma. Então, e o quinto, né? O quinto é o campo contaminado por resíduo energético, e esse é bem comum também, né? E o que é um campo contaminado? Vamos lá. Objetos de projetos que já morreram, que não existem mais, energia de clientes antigos também, o ambiente pesado,
né? Então, assim, gente, limpezas do espaço, isso é necessário, né? Tem que ter intenção clara daquilo que você quer que o teu ambiente esteja bem ancorado. Então, para que os caminhos fiquem livres, limpezas sejam elas com fogo, às vezes com defumações, limpezas também no objeto, né? Lavar o objeto com águas que tenham ali anil, que tenham outros elementos. Os elementos da natureza são ótimos para tudo isso, tá, gente? E tem um bom trabalho em cima disso. Quinto, campo contaminado por resíduo energético. Quais são os sinais? Sinais de cansaço, peso, sensação de bagunça, mesmo com tudo feito, com tudo executado. E objetos mortos, de mortos que eu digo de projeto que já nem tem mais folhas, você nem faz, tira isso aí daí, né? Às vezes energia de clientes antigos, fichas de clientes antigos também. O ambiente pesado, ele pode sim carregar muito o espaço. Então, defumações, né? Limpeza com os elementos da natureza, com fogo, com água com anil dentro. Tem várias formas de você trabalhar isso e a gente vai falar sobre isso em outros vídeos talvez, tá bom? O sexto é conexão com o propósito e inteligência espiritual. Eu acho que inteligência espiritual, gente, é o que define o meu trabalho, define o que eu sou hoje, tá? Porque a gente não cresce se a gente não tem um porquê maior. Se você ainda não identificou qual é o seu porquê, sem propósito, você vai travar em qualquer queda. Você caiu, você acaba se afastando da sua alma, daquilo que você está fazendo. Então, as quedas, elas são um trampolim quando você tem inteligência espiritual. Então, o propósito aqui é realmente a senha para você ter um fluxo melhor de abertura de caminho. Então, Raja Sisodia, ele dizia assim, tem uma frase que ele fala, empresas, é mais ou menos assim, tá? Empresas que curam são aquelas com alma, onde lucro ele é consequência e não uma obsessão. Então, eu gosto muito dessa frase. Empresas que têm uma cultura de autocuidado, de cuidado, de uma liderança mais consciente, vai prosperar com muito mais resiliência. O Sisodia também fala sobre isso bastante. Então é assim, meus amores. Eu gostaria que vocês, nesse momento, se for possível, se quiserem fazer, né, essa prática simbólica de limpeza, de reprogramação, eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês para alguns minutinhos aqui. Feche os seus olhos. A gente vai fazer uma meditação curta, uma visualização curta, né? Para que realmente você trabalhe o seu negócio. Então, feche seus olhos e a gente vai mentalizando como se o seu negócio realmente fosse uma entidade viva, um arquétipo vivo, né? E trazendo para você agora que a prosperidade ela possa fluir naturalmente para você. Então repita comigo: a prosperidade flui naturalmente para mim. Me autoriza a crescer com leveza. Me conecto com o meu propósito maior. Respira. Repita essa frase o quão for necessário. Pode abrir seus olhos. As frases para uma empreendedora, eu vejo as empreendedoras como mulheres fortes, firmes e que têm assim uma garra diferente, tá? Líderes têm uma garra diferente. E se você tem uma garra diferente, pega essa frase, né? A prosperidade flui naturalmente para mim e eu me autorizo a crescer com leveza, me conecto com o meu propósito maior. Escreve essa frase, coloca para você repetir ela por algumas semanas. Você pode utilizar cristais, se você utilizar aromaterapia, pode utilizar também, tá? Cristais como selenita, pode utilizar também ametista. Utilize essas ferramentas, porque nós temos um poder incrível e se a gente consegue canalizar isso também nos elementos da natureza, a gente consegue realmente fazer algo grandioso na nossa vida. Então assim, recapitulando, vamos lá. O que você muda no campo, muda
no concreto, muda na estrutura física também. Não pode esquecer disso, tá? Então, essa meditação que eu fiz básica aqui para você fazer essa repetição, leva ela para o seu lugar, faz algo diferente, para um pouco, respira um pouco, não fica naquela loucura, não fica naquele movimento louco que a gente tem de estar trabalhando e baixa a cabeça e vai, e vamos e tal. Calma, respira. Você precisa de momentos para você. Você precisa ter momentos de respiração e de pensamentos aonde você consiga se automotivar, tá? Então, a dica do cristal também. Então, a alma, ela precisa ser estruturada. O subconsciente, ele vai precisar de novas instruções. Por isso que eu gosto muito da reprogramação sistêmica espiritual. E o negócio vai criando a sua raiz. E isso a gente vai estruturando juntas. Perfeito, amores? Então, assim, comenta aqui, bloqueio, palavra bloqueio, tá? Aqui nos comentários se essa aula te atravessou e assiste os meus vídeos aqui no YouTube. Você pode clicar em se inscrever e ter aí muitas aulas pela frente. Me segue, né, também, se você quer aprender a se alinhar espiritualmente, estruturando e tendo expansão com presença real na sua vida e no seu negócio, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.